Imagina que você ganhou o poder de ficar invisível. O que você faria com isso? Usaria seus poderes para o bem, para se vingar de alguém, para levar vantagem ou fazer coisas indevidas? Bom, o protagonista do filme que eu vou recapitular ganhou exatamente esse poder e fez tudo isso que eu disse agora, inclusive coisas indevidas. Vamos para o resumo que esse filme é sensacional. No começo do filme, Michele Selenzi estava indo para a escola em uma pequena cidade costeira chamada Trieste, que fica na Itália. Durante o trajeto, ele avistou uma fantasia do Homem-Aranha e com os 50 euros que tinha no bolso, pensou em comprá-la para a festa que iria mais tarde. Mas por conta do horário, não conseguiu. Ao chegar na sala de aula, o garoto acabou sentando atrás da crush dele, Stella. Porém, enquanto os alunos iam chegando, uma policial chamada Giovanna, que é a mãe de Michele, aparece para falar do desaparecimento de um aluno. Depois, ela pediu para que, caso algum estudante tivesse informações, para entrar em contato com a polícia. Assim que Giovanna saiu, o nariz de Michele começou a sangrar e com isso, ele foi correndo para o banheiro. De repente, 3 valentões, que sempre implicavam com o garoto, o ameaçaram com uma de paintball e pediram todo o dinheiro do menino, além de irem atrás dele depois que conseguiram a grana. Na volta para casa, o jovem ficou bastante chateado com o que havia acontecido e decidiu usar as suas economias que tinha para comprar a roupa que tinha visto mais cedo. Com isso, Michele foi até a loja de fantasias, dizendo que gostaria de uma de super-herói. O vendedor, então, o entregou um macacão e uma calça, alegando que era um super-herói chinês. Mesmo não gostando muito do que tinha nas mãos, o garoto acabou levando. Quando Giovanna chegou do trabalho, viu o filho sentado no sofá, com a fantasia que tinha comprado, e se recusando a ir para a festa daquele jeito. A mãe do garoto disse que ele está bonito e o convenceu a ir à festa. Chegando lá, Michele se divertiu bastante e teve até algumas interações com Stella. Mas em um dado momento, os mesmos 3 valentões que tinham ameaçado o garoto mais cedo, acabaram passando uns vídeos da menina andando na rua, e dizendo que o conteúdo estava no celular do jovem, que a vivia perseguindo. Envergonhado, ele correu para o banheiro e se trancou lá dentro. Porém, alguns dos colegas foram até lá caçoar dele, batendo na porta e gritando várias frases. Até que então, Michele olhou no espelho e desejou ser invisível. Ao dizer isso, um trovão surgiu no mesmo instante e as luzes se apagaram. Em seguida, o garoto pulou da janela do banheiro e correu para casa. Na manhã seguinte, ele acordou com um cachorro latindo na direção em que ele estava, mas não deu muita atenção para isso. Até que, quando foi escovar os dentes, percebeu que o reflexo dele não estava aparecendo. Com isso, decidiu olhar no espelho maior do quarto, mostrando que realmente não conseguia se ver. Giovanna entrou no quarto e ignorou completamente a existência do filho, e provou para Michele que realmente estava invisível. O garoto então decidiu escrever um bilhete para a mãe, dizendo que tinha ido para a escola mais cedo. Ao ler, Giovanna ligou para o filho na mesma hora, que atendeu dizendo que estava bem. Confuso e sem saber o que fazer, Michele colocou roupas de manga comprida e alguns acessórios, como óculos e boné, cobrindo todo o corpo, e depois foi pedalando para o colégio. Chegando lá, observou Stella de longe. Em seguida, também viu um dos valentões que mexeu com ele e decidiu dar uma lição no rapaz devido aos últimos acontecimentos. Sendo assim, o menino tirou sua vestimenta e foi caminhando nu e invisível até o local. Na sala, Michele usou o brinquedinho de paintball do valentão contra uma professora, que decidiu surpreendê-lo pela brincadeira. Em seguida, ele foi ao vestuário das meninas para vê-las se trocando ao se despir. Mas em um dado momento, uma delas jogou a toalha sobre o menino e a silhueta dele ficou aparente. Com isso, o poder começou a desaparecer e quando uma jovem tirou a toalha de cima de Michele, todas começaram a gritar desesperadas. Ainda mais porque ele estava sem roupa alguma. Mesmo envergonhado com o que aconteceu, o garoto vai à escola no outro dia. Chegando lá, Michele se deparou com um psiquiatra chamado Basile, que estava dando uma palestra sobre saúde mental, pois 2 estudantes fugiram de casa naquele mês. E o profissional achava importante entender a forma como os adolescentes pensavam. Enquanto a conversa acontecia, a mão do garoto começou a brilhar e em seguida desapareceu. Por sorte, o horário da aula já estava acabando e ele saiu correndo antes de que alguém pudesse ver alguma coisa. Quando já estava no próprio quarto, Michele percebeu que Candela, a irmã mais nova dele, estava ali e pediu para que ela saísse.
Desconfiada, a menina mexeu, abriu e fechou a porta, no intuito de parecer que tinha saído, mas ela não saiu. Por estar de costas, Mikely não tinha conferido se Candela realmente havia saído do quarto e começou a tirar as coisas que estavam sob seu rosto. Ao se virar, a menina viu que o irmão estava invisível e começou a gritar. Sendo assim, precisou acalmá-la e dizendo que o traje de super-herói que tinha usado na festa deu a ele superpoderes. Enquanto isso, o psicólogo estava na delegacia trabalhando com Giovanna para investigar o sumiço dos adolescentes. A policial insistiu que eles poderiam ter sido sequestrados, mas Basile insistiu na ideia de que os jovens estavam apenas sendo rebeldes e que aquele tipo de comportamento era normal na idade deles. Quando Giovanna chegou em casa, o filho ainda estava invisível. Com isso, ele conseguiu ouvir a conversa da mãe no telefone com alguém e descobriu que era adotado. Por estar muito magoado, ele decidiu ir até um balanço que estava localizado em uma praia, perto da casa dele. Enquanto se balançava, Stella chegou no local, pensando que o garoto era um fantasma. Mas ela não ficou com medo, pelo contrário, pediu para que Mikely fosse amigo dela. Como resposta, o garoto fez uma carinha sorridente. Além disso, os dois decidiram se encontrar novamente. Depois que Stella saiu, Mikely viu um homem olhando para ele, mesmo ele estando invisível. Mas ao se virar, viu que o estranho estava carregando uma bengala, ou seja, era cego. Naquela noite, o garoto foi visitar a crush dele na casa dela, e a menina, inclusive, estava feliz por ter feito um amigo fantasma. Em um determinado momento, os dois se beijaram embaixo dos lençóis dela, e os poderes de Mikely começaram a desaparecer. Com isso, ele decidiu ir embora antes que a garota o visse. Logo depois, a cena corta para Stella na aula de ginástica, mas acabou sendo atingida por um dardo tranquilizante e desmaiou. Enquanto isso, Mikely estava em casa e decidiu que contaria a crush sobre o seu poder de ficar invisível. Assim, ele foi em direção ao local que Stella treinava. Chegando lá, ele viu um homem mascarado carregando a menina e o atacou. O cachorro de Mikely ainda mordeu a mão do sequestrador mascarado como uma forma de detê-lo, mas infelizmente o homem conseguiu levar a garota consigo. Em seguida, a policial foi até o lugar e começou a suspeitar de que as crianças não estavam sumindo por serem rebeldes, mas sim sequestradas por alguém. Em seguida, a cena corta para Stella acordando, presa a vários fios com uma pessoa observando, que não era ninguém mais, ninguém menos que Basile. Assim que a menina abriu os olhos, começou a interrogá-la. Sendo assim, podemos concluir que ele era o sequestrador das crianças. Depois de fazer alguns testes, colocou a menina presa em uma sala, junto com outros dois garotos que haviam sumido anteriormente. No dia seguinte, enquanto Mikely estava na praia perto da casa, o homem que viu no dia anterior apareceu na frente dele e respondeu todas as perguntas do garoto antes mesmo do próprio Mikely falar, como se o cego pudesse ler mentes. Intrigado, o menino pergunta quem era o homem, que respondeu se chamar Andrew e logo em seguida afirmou ser o pai do garoto. Com isso, Mikely correu e o acusou de mentiras, até que Andrew começa a contar a própria história. O homem diz que ele era uma pessoa normal em uma pequena cidade da Rússia, mas quando uma explosão nuclear atingiu o local, tudo mudou. A radiação matou muita gente e fez mudança permanente em outras, incluindo nele, que teve DNA completamente mutável, recebendo algumas habilidades como voar, telepatia, ser invisível, entre outras habilidades. As pessoas que tiveram DNA modificado pela explosão foram chamadas de especiais. Com isso, elas foram levadas para um lugar chamado A Divisão, no intuito de serem utilizadas como armas. Porém, todos eram usados além da conta e ficaram enfraquecidos de uma maneira muito rápida. Além desse efeito colateral, tinha outro, ser infértil. Quase nenhum dos especiais poderiam ter filhos, com exceção de Andrew e a mãe de Mikely. Por não terem sido afetados pela infertilidade, os dois deram à luz a Mikely, a primeira criança especial. Mas assim que o garoto nasceu, os agentes da divisão quiseram levá-lo embora. Com isso, Andrew e a mãe de Mikely decidiram fugir com ele e tiveram sucesso. Mas não pensem que foi fácil. Os homens que trabalham para a divisão perseguiram o casal para ter a criança de volta. E por ambos serem especiais, acabaram montando um plano para salvar o filho. No final, Andrew conseguiu fugir com Mikely, mas
a esposa dele, mesmo tendo o poder de ficar invisível, acabou sendo morta pela divisão. Além disso, o pai sabia que o garoto não estaria seguro com ele e decidiu colocá-lo na porta da casa de Giovanna, após ler a mente dela e ter certeza que a policial era uma boa pessoa. Porém, Andrew confirmou que os homens da divisão descobriram que a criança especial morava ali naquela cidade e estavam sequestrando e testando todas elas para ver se a encontravam. Depois de ouvir toda a história sobre de onde veio, Mickey ficou completamente chocado e quase não acreditou. Andrew disse que não tem muito mais tempo para falar com o filho, pois o pescador ao lado começou a desconfiar que ele fosse o sequestrador e já estava ligando para a polícia. Antes de partir, ele entregou ao garoto uma espécie de uniforme que ficava invisível junto com o corpo dele. Em seguida, foi até o pescador e utilizou os poderes mentais para apagar as memórias que o homem havia criado. Enquanto isso, Giovanna estava preocupada com o filho, pois ele ainda não havia voltado e acabou encontrando com Basile, revelando a ele que Mickey era adotado e estava com medo do garoto ter sumido. Após consolar a policial, o homem entrou na sala em que eles estavam, dizendo que tinham recebido um chamado vindo perto da praia. Assim que Andrew foi embora, os policiais chegaram com Basile e Giovanna, que desesperada foi logo perguntar ao filho o motivo dele ter sumido assim. Depois de interrogar o pescador, que havia feito a ligação, mas não se lembrava, o psiquiatra escutou a mãe do menino falando para voltar para casa, enquanto ela buscava o cachorro no veterinário. Achando que Mickey poderia ser a criança especial, ele ofereceu levar o menino para que não voltasse sozinho, e assim foi feito. Ao chegar lá, Mickey colocou a roupa que Andrew havia dado, enquanto Basile fazia um chá. Depois que os dois se reuniram na cozinha, ele percebeu um ferimento na mão do homem, e logo pensou que poderia ser a mordida do cachorro que o mordeu enquanto levava Stella. Além de olhar para o homem com desconfiança, o garoto também tentou fugir, mas Basile já tinha trancado a casa toda no intuito de sequestrá-lo. Sendo assim, o garoto tirou as próprias roupas e ficou invisível, usando o traje que Andrew tinha dado, assim conseguindo escapar. Entretanto, o psiquiatra estava indo atrás dele, até que Mickey avistou um dos valentões na motocicleta e montou nela. O garoto pediu para que o outro os tirassem logo dali, pois havia o homem logo atrás que poderia pegá-los para matar. Depois que conseguiram despistar Basile, Mickey se revelou para o rapaz e contou sobre o desaparecimento dos colegas na sala deles. Enquanto isso, Stella e os outros dois estudantes avistaram uma saída da ventilação. Subindo um no outro, a menina conseguiu sair da sala em que estava presa e foi se escondendo para não ser capturada novamente. No decorrer do caminho, ela encontrou uma luz refletora, acreditando que o amigo invisível dela poderia encontrá-la. Stella desenhou um carinha sorrindo e apontou para o céu. Naquele exato momento, Mickey avistou a luz e entendeu que a crush estava tentando se comunicar. Rapidamente, ele e o valentão foram em direção para onde o refletor estava apontado, mas infelizmente a garota acabou sendo pega pelos guardas. Logo depois, os dois acabaram encontrando o local exato do sequestro, que era um navio. O valentão utilizou a arma de paintball para causar um mau funcionamento elétrico, enquanto Mickey, que estava invisível, entrou no local em que Basile e os homens dele monitoravam Giovanna e Andrew, que tinham se unido para o filho. Com isso, ele atacou um dos guardas e ameaçou o outro, pedindo para que ele abrisse a cela onde prenderam Stella e os outros dois garotos. Depois que colocaram os homens no lugar dos adolescentes, Mickey se revelou para todos, enquanto os meninos queriam fugir. Stella disse que queria ficar e salvar um homem que ela viu preso em outra cela. Mickey então decidiu acompanhá-la até lá, mas no caminho descobriu que Stella estava o levando na direção dos homens de Basile, e logo depois apontou uma arma para ele. Até que o tal homem que a menina tinha visto preso na cela, na verdade estava controlando a menina e até mesmo o psiquiatra, no intuito de que eles levassem Mickey até ele. Com isso, descobrimos que Garra é o verdadeiro vilão da história, e mesmo tentando explicar que ambos são iguais, Mickey afirmou que não e começou a lutar contra os comparsas que estavam ali, até que Garra pediu para que eles parassem. Em seguida, Garra levou Mickey e Stella para um submarino, que acabou indo para o mar. Andrew e Giovanna, guiados pelo valentão, chegaram ao local, que estava prestes a explodir. Lá, eles soltaram os dois meninos que ainda estavam presos e ainda encontraram Basile.
A princípio, a policial queria o psiquiatra, até que o pai, Mikely, interveio, dizendo que ele estava falando a verdade. Faltando poucos segundos para a explosão, todos conseguem sair do navio e sã e salvos. De volta ao submarino, Mikely descobriu que tinha um poder de telecinésia, e então matou todos os comparsas de Garra, salvando ele e Stella. Os dois conseguiram voltar para a Supervia, e foram em direção à costa, onde muitas pessoas aguardavam por eles. Mikely fica invisível na frente de todos, exibindo as habilidades que conquistou ao longo do tempo. Porém, Andrew falou para o filho que precisava remover tudo o que aconteceu da mente de quem estava ali. Afinal, a divisão viria atrás do garoto novamente. Além disso, o pai disse que depois do processo ele iria embora, mas disse que sempre saberia quando Mikely precisasse de ajuda. Com isso, o garoto beijou Stella, acreditando que aquela seria a última vez que isso aconteceria. E todos voltam para a vida normal. Depois, a cena corta para um lugar na Rússia, onde mostrou que a verdadeira mãe de Mikely não estava morta, e só tinha sido ferida no confronto com a divisão. Inclusive, ela derrotou todos os membros e agora era a líder da organização. E assim percebemos que foi também a mulher quem mandou todas aquelas pessoas atrás do garoto para trazê-lo de volta. Agora, a mãe de Mikely estava contra todos que viam as pessoas especiais como aberrações. E depois, a cena de um guarda dizendo que, mesmo ela perdendo Mikely, encontraram a irmã gêmea dele, Natasha, e a garota é mostrada. Depois, um flashback do passado nos mostrou que Andrew tinha fugido com duas crianças naquele dia. Sendo assim, o filme se encerra com a guarda falando que Natasha estava em algum lugar no Marrocos, deixando a entender que o filme teria uma sequência com ela. O nome do filme é O Garoto Invisível, de 2014, e tem uma continuação, um segundo filme. Então se você quer a continuação do filme, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder quando eu lançar a parte 2. Agora, imagina que você ganha um caderno que todos os nomes que forem escritos nele morrerão. Bom, é um grande poder para um humano normal. E esse caderno caiu nas mãos do protagonista do filme que tá passando bem no meio da tela. É só clicar e ir pro próximo resumo. Te espero nesse próximo vídeo que está sensacional.